Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs de segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabonet e 8 Vivo Fibra. Hoje nós vamos continuar a série de programas falando sobre direito dos trabalhadores nesta reforma trabalhista nefasta que foi aprovada em nosso país. Falaremos também sobre campanha salarial e para discutir esses temas aqui, a presença do advogado do Secor, Dr. Paulo César Flamínio. Tudo bem, Dr. Flamínio? Tudo bem, bom dia aos ouvintes, ou bom dia aos telespectadores. Obrigado aí pela participação no nosso programa, por tirar um espacinho na agenda para vir conversar aqui com os nossos trabalhadores, viu, doutor? Muito obrigado. E também aqui conosco o nosso diretor de comunicação, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Bom dia, companheiro Jefferson, bom dia, companheiro Paulo, bom dia, comerciário e comerciária. E dizer para o comerciário que estamos em campanha salarial, lutando mais uma vez por alguma coisa para vocês, algum aumento salarial, né? Mesmo com a dificuldade que a gente está passando com essa reforma, mas a gente está sempre lutando para trazer coisas melhores para você, comerciário. Bom dia. Doutor Flamínio, o senhor tem experiência, advogado pós-graduado em Direito do Trabalho, tem experiência aí na Federação do Comércio, já atuou para a Força Sindical, para a UGT, agora vem atuando há alguns anos já no Secor. Já tinha visto alguma coisa como esse desmonte dos direitos dos trabalhadores até hoje? Não, essa foi uma geração ímpar na história do trabalho e até hoje nós não assimilamos ainda o que houve, né? Ainda se discute muito o que está acontecendo. Nunca houve uma violação tão grave aos direitos dos trabalhadores como essa reforma propôs. E nós achamos até estranho que nesse atual momento o trabalhador seja encarado como o bode expiatório de uma eventual crise, porque no governo Lula, quando nós tínhamos aí o pleno emprego, o pleno desenvolvimento, jamais se levantou qualquer óbice dos direitos dos trabalhadores ao desenvolvimento econômico. E agora parece que resolveram colocar a bola da vez os direitos dos trabalhadores como sendo o motivo impeditivo da expansão econômica, do pleno emprego. E acabou acontecendo essa reforma trabalhista feita a toque de caixa, sem nenhuma ou quase nenhuma discussão com a sociedade, com os trabalhadores, e aprovada aí na calada da noite, e resultando aí nesse mais de 100 alterações no texto legal do trabalho, né, que nós não sabemos como vai ficar daqui para frente. Eu vi um analista comentando no início das discussões, um analista comentando, a reforma da Previdência, que também é extremamente prejudicial para os trabalhadores, ela tem um sentido econômico, teria um sentido econômico para o governo, dentro da linha de argumentação do governo, de que vem para salvar os cofres públicos. A gente sabe que é balela, que não tem aquela, mas existe essa linha de argumentação dentro do governo, para salvar os cofres públicos. Agora, a reforma trabalhista em nada afeta as contas do governo, porque ela foi empurrada goela abaixo, né, a toque de caixa, como foi feito. Sim, exatamente. A reforma previdenciária, a reforma da Previdência, tem como pressuposto o desequilíbrio das contas públicas e um reequilíbrio perante a sociedade, que também é discutível. E nós vimos agora que foi instalada uma CPI da Previdência. Esperamos que essa CPI demonstre a impropriedade de uma reforma ou da forma que eles estão querendo fazer. Mas em relação à reforma trabalhista, eu fiquei perplexo, porque eu não vi motivos. É aquilo que eu dizia, se até o momento de bonança nós não tínhamos nenhum problema com relação aos direitos dos trabalhadores, por que mexer nesses direitos agora, né? Por que usar esses direitos como o motivo de um impedimento de uma eclosão da atividade econômica? Nós não sabemos quais são os motivos por trás disso. É óbvio que todos os direitos que foram alterados favoreceram a classe patronal, né, os empregadores. Por exemplo, quando você elimina a possibilidade do empregador ir para a Justiça do Trabalho, obrigando o empregado a cada ano na empresa a fazer uma quitação, você vê,
se torna um absurdo, um ato impeditivo, porque durante o contrato de trabalho, o empregado se submete a todos os ditames do empregador. Se nós tivéssemos um mercado em que fosse mais para o empregado do que para o empregador, tudo bem, você teria até um certo equilíbrio, mas como você hoje tem empregados assim, dependendo de tudo, fazendo de tudo para conseguir um emprego ou para se manter no emprego, é muito factível que o poder de coação do empregador seja de tal forma que o empregado assine qualquer documento para se ver mantido no emprego. Pois é, essa coisa do vale o que for combinado entre o patrão e o empregado, a disputa de forças ela é meio desigual, né? Muito desigual. O sindicato, ele age coletivamente, né? O sindicato, quando ele representa, por exemplo, a categoria econômica como um todo, não só os seus filiados. Então, quando ele faz um acordo coletivo, que é diretamente com a empresa, ou quando ele faz uma convenção coletiva, aquele acordo, aquela convenção tem força de lei, está reconhecido na Constituição. Se agora você tira do sindicato esse poder de negociação e entrega ao trabalhador, mais uma vez o trabalhador pode ser coagido a fazer o que não quer para manter o emprego. Então nós veremos aí situações anômalas, né? O sindicato deixa de assistir esses trabalhadores aí, não por vontade própria, mas por uma exigência legal. Pois é, o senhor fez um comentário pouco antes da gente entrar aqui no programa ao vivo, um detalhe, um dos tópicos da nova mudança, que é o fato de não ser mais necessário o acompanhamento da homologação pelo sindicato. Por que, né? Se está tudo certo dentro da lei, por que não pode ter acompanhamento? Exatamente. O sindicato, nesse particular, ele exercia um papel fiscalizador, né? Então, o empregado que tivesse mais de um ano de trabalho, a homologação dele teria que ser feita no sindicato ou perante o Ministério do Trabalho. Há um enunciado até do TST que diz o seguinte, olha, o que o sindicato homologar tem força de lei, não pode nem ser questionado na justiça. Quer dizer, eu já ouvi de empregador dizer o seguinte, que a homologação na entidade sindical é uma garantia mais para o empregador do que para o empregado. Porque o empregador vai ter a certeza jurídica que aquele documento tem validade e tem eficácia liberatória, né? Então, eu não sei por que se tirou do sindicato essa prerrogativa, vamos dizer assim, né? Que era uma prerrogativa em termos, porque o Ministério do Trabalho sempre pôde ser o titular das homologações, né? O trabalho feito pelo sindicato, nesse sentido, era supletivo. E você vê que interessante, que o Ministério do Trabalho não faz mais homologações. Todas as homologações são feitas no sindicato. A pedido da própria... Porque se a empresa tivesse algum problema com o sindicato para homologar, fatalmente ela faria homologação no Ministério do Trabalho, mas ela prefere fazer na sede do sindicato. Tanto é que existem na norma coletiva várias disposições a respeito da homologação. Quer dizer, não há motivo para se tirar isso aí, a não ser que haja interesse em fraudar. Porque aí o sindicato não confere, nem muito menos o Ministério Público, e pode haver fraude, o que inclusive eu acredito que acarretará um aumento no número de discussões judiciais a respeito das rescisões. Pois é, a própria discussão judicial na Justiça do Trabalho, ela ficou mais complexa com a mudança, né? Ficou. Essa semana eu tive a oportunidade de presenciar uma discussão na 16ª turma do TRT, durante uma sessão, a respeito do descontentamento que há entre o Judiciário e o Ministério Público do Trabalho e os advogados. E isso aí é público, porque todas essas entidades, as associações de juízes, o próprio Ministério Público do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil, já se manifestaram oficialmente contra, inclusive com argumentos sólidos contra os termos da nova legislação, né? Então, como ainda a situação é crepitante e não entrou em vigor, provavelmente vai entrar em vigor em meados de novembro, né? Até nós estávamos fazendo a conta aqui agora, porque dia 13, com 120 dias, né? Vai cair lá em meados de novembro. Até lá nós não sabemos como vai ficar. E depois desse período é que nós veremos as decisões judiciais como vão encarar essas mudanças que foram muito profundas, né?
Um aspecto preocupante é passar ao trabalhador a responsabilidade de arcar com as custas de um processo naquilo que ele perder, no valor em que ele perder, né? A prerrogativa da justiça gratuita para o trabalhador acaba caindo aí. Sim, mantém-se a justiça gratuita, existe uma lei especial que mantém a gratuidade de justiça. A grande novidade disso é o ônus sucumbencial, que antes não existia, que pode passar a existir. O que é o ônus sucumbencial? Por exemplo, se o trabalhador pede 100 e ganha 5, ele sucumbiu em 95. Então vai haver uma compensação, aí vai haver uma penalidade para o trabalhador que sucumbir em parte no seu pedido, né? O que antes não existia. A questão de custas também, de peritos, isso aí tudo foi substancialmente modificado. Quer dizer, o trabalhador pode ser penalizado, como inclusive já vinha sendo, o tribunal já vinha tomando algumas medidas a respeito disso, né? Mas é importantíssimo que esse tipo de condenação, esse tipo de ônus que vai ser entregue, vai ser imposto ao trabalhador, consiste num desestímulo a postular os seus direitos, né? Por isso que a Justiça do Trabalho ela teve como característica sempre a celeridade e a gratuidade, né? Então, essa modificação tirou essas características da Justiça do Trabalho, o que é prejudicial para o trabalhador. Pode inibi-lo a propor uma ação para pleitear seus direitos. Agora, a gente ouve muito dos críticos, doutor Flamínio, que a nova legislação, a reforma trabalhista, não tirou nenhum direito. Na letra da lei não tirou direitos. Mas, assim, na prática não é bem isso que a gente percebe que está acontecendo, né? Ela flexibilizou praticamente todos. Sim, é mais ou menos como eu te dizia assim, olha, você tem direito a 30 dias de férias, mas você vai tirar um dia por ano, né? Então, assim, é uma coisa meio absurda. Tudo bem, mas flexibilizou alguns direitos que, ao meu ver, não poderiam ser flexibilizados. E impingiu algumas condições que, embora não retirem direitos, mas são condições que sempre vão obstar o trabalhador de atingir o seu objetivo, né, que é a plenitude de seus direitos. Eu acho, assim, é um sofisma, né, o que se diz, olha, nós não tiramos nenhum direito. Tudo bem, não tirou. Por exemplo, o caso das férias. As férias podem hoje ser fracionadas em 3 períodos, né, mas isso é uma coisa muito subjetiva. Para algum tipo de trabalho, o período completo de férias, ele é um período extremamente necessário ao trabalhador, porque ele exerce, às vezes, uma função muito cansativa, insalubre ou periculosa, e ele necessita de um período de férias integral. Então, a lei hoje prevê que você pode vender parte dos... Agora não. Agora ele vai ter o direito, a critério também do empregador, de fracionar. Porque eles falam, a lei diz o seguinte, olha, fica a critério do empregado, mas como é que o empregado pode se opor se o empregador diz, ó, você vai tirar 10 dias nesse mês, 10 dias no mês seguinte e 10 dias no outro mês? O empregado não tem como se opor. É muito difícil que ele faça isso, porque está em jogo o emprego dele, a manutenção do seu emprego, né? Então, trata-se, na verdade, de um sofisma, né? Uma verdade que é só aparente, mas, na verdade, é uma mentira, né? Um paradoxo. Assim, agora, nós vamos agora fazer um rápido intervalo e já voltamos, porque a gente vai ter bastante tempo aí para discutir a campanha salarial, né, Arruda? Começando aí a campanha salarial, já dando os seus primeiros passos. E você continua ligado no TV Secor, a gente já volta. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje aqui com o advogado do Secor, Dr. Paulo César Flamínio, especialista em Direito do Trabalho, também aqui conosco o nosso diretor de comunicação, o Arruda. Dr. Paulo César, a gente terminou o primeiro bloco prometendo aí para os nossos telespectadores falar um pouquinho de campanha salarial. Mas deixa eu perguntar antes para o Arruda. Arruda, de vento em popa a campanha salarial, já foi feita a assinatura, nós apresentamos no último programa, agora quais são os próximos passos aí? Poderia dizer que está de vento em popa, né? Se não fosse as hierarquias, os empecilhos por parte do patronal, até não vou falar que ele não queira aderir, mas existe todo outras situações que
faz com que a gente faça a reunião, que nós tivemos na semana passada, o doutor Paulo estava presente, mas ele não tem aquela força de chegar e falar, não, tudo bem, vamos bater o martelo e vamos aprovar isso. Tivemos uma reunião semana passada que cuidamos de algumas cláusulas sociais, mas realmente o aumento propriamente dito foi adiado, né, doutor? Até o doutor Paulo poderia te responder com mais precisão, né, que ele tem algumas informações porque não deve ser aprovado algumas coisas, né, e a convenção continua em vigência porque justamente devido esse ajuste da bendita reforma trabalhista, né? Que poderia... isso mesmo, então, doutor, algumas coisas devem travar. Veja bem, as partes foram afetadas todas, né? Tanto o setor patronal, também o setor patronal sindical, né? E os sindicatos foram afetados muito pela reforma. Então as partes estão muito cautelosas quanto a isso. Mas já traçaram algumas diretrizes, a reunião que nós participamos, que o Arruda estava lá presente, foi muito boa, no sentido de, pelo menos nesse primeiro momento, nós mantermos o que já existe e efetuarmos a aplicação do índice econômico, que normalmente nós utilizamos como base para a correção salarial o INPC. E o INPC de setembro será divulgado, talvez até o dia 10, 12 de setembro, que será divulgado o INPC relativo aos últimos 12 meses, o qual será aplicado, cujo índice será aplicado na correção salarial. Então é a partir desse índice que nós vamos aplicar. E a previsão é que esse índice oscile entre 2,5% e 3%, quer dizer, um índice muito baixo, tendo em vista a nossa recessão. Então, a situação da negociação está nesse pé. Se de um lado ela está facilitada pelo receio das partes de que alguma coisa possa ocorrer e que eles, por essa razão, vão manter todos os direitos que estão já previstos na negociação e aguardando tão somente a divulgação do índice para fazer a negociação salarial, né, para poder prosseguir com as negociações. Mas está caminhando, né? O setor patronal tem se mostrado preocupado também com a situação, tem se mostrado sensível, né, aos pleitos dos trabalhadores, e eu acho que nós vamos chegar a um bom termo. Agora, em geral, o Osasco tem um histórico de sair na frente nas campanhas salariais, né, de fechar antes que o resto do Estado. Exatamente. O Sindicato de Osasco, nesse ponto, é um pouco mais ousado, porque às vezes você fica discutindo um índice de 0,1% que representa centavos, e isso pode desencadear um desentendimento e um hiato muito grande entre o momento que você aplica a norma coletiva e o momento em que ela deveria ser aplicada. Por exemplo, no ano passado, ou ano retrasado, aliás, como a data base era setembro, teve categoria do próprio comércio que fechou só em janeiro. Ele criou um passivo para o empregador e também para o empregado, que o empregado ficou todo esse período sem receber um aumento e sem receber a correção salarial, que depois precisou ser negociada, porque os empregadores não poderiam pagar de uma única vez e tal. Então isso, para nós, é uma situação anômala, e você não pode... a guisa existe um ditado em direito que diz que a lei não cuida de pequenas coisas. E na negociação vale também, você não pode se prender a questiúnculas, né? Ficar de 0,1 décimo alguma coisa que não representa praticamente nada, né? Na prática pouco representa, você deixa de aplicar a norma no tempo correto. Essa negociação, doutor, ela acontece junto com outros sindicatos ou ela é exclusiva aqui de Osasco? Veja bem, existem hoje, para uma categoria de comerciários, existem quase 30 categorias patronais. Então, existem algumas categorias patronais, como é o caso do Sindicato de Comércio Varejista, que ela é a predominante, que ela a representa mais, que é vamos dizer assim, na linguagem popular, o grosso do comércio, né? Então, a negociação com esse setor é a primeira, né? Porque eles representam mais. Depois existem os setores específicos, que são os setores, por exemplo, de comércio de drogas e medicamentos, produtos farmacêuticos, setores de carnes, material de construção, que tem atacado, tem varejo. Então, tem várias outras categorias
patronais, né, com as categorias econômicas, que eles vêm negociando em bloco, porque eles se unem por meio da Federação do Comércio e fazem a sua convenção coletiva, né? Mas a principal, a que dá início à negociação, é o Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Osasco. É o Esquivor, né, Arruda? Esquivor. Esquivor. Isso, Esquivor. Do Rafael Paes. Que esteve, inclusive, lá na assinatura da nossa... Assinatura da pauta, né? Da Isso. entrega da pauta, e inclusive aceitou o desafio de montar no touro mecânico lá, junto com o Justamente, Neto. o Rafael puxou o Jurandir, né? Aquela simplicidade, aquela pessoa educada, aquela pessoa que brincalhão. Acredito que quando ele ficar na idade do Jurandir, ainda vai ficar mais brincalhão ainda, né? Hoje ele é um pouco duro, mas é uma pessoa bem maleável de se conversar. Que nem eu falei a princípio, ele não tem aquela força de chegar e falar, não, tudo bem, está tudo resolvido, porque existe a hierarquia, né? Tem que conversar com as empresas, né, com os representantes. Justamente. Esse aspecto é interessante na negociação, historicamente, a negociação entre o Secor e o Sindicato Patronal aqui em Osasco. Sim, Sempre houve um diálogo franco, aberto, em busca de fato de um denominador comum aí em benefício do setor. Eu poderia dizer que é uma parceria que deu certo, né? Uma parceria que realmente, com poucas conversas, a gente entra no entendimento, né? Torna a frisar, se não fosse essas hierarquias das federações e alguns órgãos que realmente predominam, ficaria bem fácil, né? Agora, doutor Flamínio, assim, acho que é óbvio, né? O doutor começou falando sobre isso, mas a reforma trabalhista, então, de imediato já provocou um efeito de atrasar um pouco as discussões da convenção coletiva ou de evitar a discussão de avanços de direitos, porque ninguém sabe para onde vai caminhar essa discussão ainda. Exatamente. Tudo que é novo causa um certo temor, um certo receio. Então, nós tivemos já, como eu havia até comentamos antes, que já tivemos várias experiências, quando há uma mudança drástica na legislação, surgem muitas hipóteses de aplicação, de muitas teorias, né? Mas que a prática às vezes demonstra que não é bem assim como a gente pensa, né? Que é um pouco diferente. Então, o receio agora é um momento de cautela. Nós não sabemos como vai ficar. Aliás, os trabalhadores foram surpreendidos porque a presidência havia prometido uma regulamentação um pouquinho melhor dessa lei, né, que aprovou a reforma trabalhista, inclusive chegando até a editar um texto de uma medida provisória que foi distribuída para os trabalhadores, que regulamentava alguns direitos e que estavam lá previstos, algumas coisas que essa previsão não se confirmou. O governo realmente não editou essa medida e não há nenhum indicativo que isso vá ocorrer. Isso torna as partes com um pouco de receio e muita cautela, né? Apesar do que disse aqui o Arruda, que a relação havida entre o sindicato patronal e entre o sindicato de empregados aqui é um pouco diferente dos demais, porque por uma questão de política de sindical do sindicato dos empregados, eles têm como um intuito de parceria, de caminhar junto, né? Para desenvolver o setor, né? Exatamente, porque o lema é o seguinte: se o setor empresarial estiver bem, obviamente o empregado vai estar bem. É o caso clássico, né? Se você, de uma forma, você aperta a empresa, ela passa a desempregar, ela passa a ter uma atividade menor. Aliás, vai aqui uma crítica ao governo. Hoje nós temos, no nosso sistema tributário, 85 tipos de impostos no Brasil. O professor Evis Gandra tem muito mais autoridade para falar com isso e eu sempre sou atento ao que ele diz. Nós precisamos urgentemente de uma reforma no sistema tributário. Por quê? Porque nós precisamos reduzir a burocracia, esse cipoal de leis tributárias que nós temos e que cada dia muda. Se você pegar o regulamento do imposto de renda, do ICMS, são coisas astronômicas. Não se está falando nem em reduzir imposto, é reduzir a burocracia do imposto. Exatamente. Simplificar, né? Você tem hoje no Brasil uma carga tributária, uma das mais altas do mundo.
Isso leva a gente a um resultado. Nós temos poucos contribuindo com muito. Nós precisamos equilibrar essa carga. Uma pessoa uma vez foi fazer uma viagem no exterior e foi até uma loja, comprou uma determinada roupa e estava lá um preço na etiqueta e ela se dirigiu até o caixa para pagar, chegou lá, estava um valor um pouquinho a mais, ela começou a achar ruim. Aí explicaram, olha, o que você está pagando aqui é um imposto, né, que fica visível. Então você imagina a seguinte situação, você vai comprar um carro, você chega lá na concessionária aqui no Brasil e ele fala, olha, esse carro custa 25 mil reais. Fala, tá bom, eu gostei do carro, vou comprar o carro. E vai até o caixa pagar. Chega no caixa, o carro custa 50. Eu falo, mas por que 50? Porque 25 mil são impostos. Então você vê, a carga tributária é muito alta aqui no Brasil. Isso deveria ser alterado. Existem várias propostas nesse sentido, mas o governo nunca se mostrou sensível, porque acredito eu que ele tem medo de perder a arrecadação fabulosa que ele tem de poucos. Assim, o Brasil ainda está devendo, né, Arruda, uma discussão da taxação das grandes fortunas, né? Uma revisão aí das alíquotas de imposto de renda, né? E principalmente a simplificação do imposto para o setor produtivo, para o setor, né, de serviços, enfim. Mas esses não estão na ordem do dia. É mais fácil tirar direito do trabalhador e acabar com a aposentadoria, né, do que mexer com algo visceral e fundamental como o Código Fiscal e Tributário, né? É verdade. Agora, Arruda, quais são aí as próximas etapas da nossa campanha salarial? Tem alguma reunião marcada para os próximos dias? Na realidade tem uma reunião, né, doutor, marcado para o dia 5, para tirar algumas diretrizes da campanha salarial, e se não me engano vai ter outra dia 15, né? E justamente entre essas duas reuniões, a gente espera, né, doutor, chegar a um denominador, né? Exatamente. Porque é que nem o doutor falou, a gente sempre sai na frente, porque visa que o trabalhador, ele conta com aquilo, pouco ou muito que chega no bolso dele, é sempre bem-vindo, né? Tá certo. Bom, a nossa produção já está dizendo aqui que deu a hora do final do programa. Queria agradecer ao Dr. Flamínio, obrigado, Arruda, pela participação. Eu que agradeço. E nosso programa fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato. www.secor.org.br os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!